No início dos tempos, em um jardim paradisíaco chamado Éden, Deus criou o primeiro homem, Adão. Ele esculpiu Adão do barro e soprou vida em suas narinas. Adão caminhava entre árvores frutíferas e animais, mas sentia uma solidão profunda. Então, Deus fez algo extraordinário. Enquanto Adão dormia, retirou uma de suas costelas e moldou Eva, a primeira mulher. Quando Adão a viu pela primeira vez, seus olhos encontraram os dela, e algo mágico aconteceu. Eva era a outra metade de sua alma. Mas o Éden também abrigava uma serpente astuta. Ela sussurrou dúvidas no ouvido de Eva, levando-a a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento. Adão, ao vê-la, também comeu. Seus olhos se abriram, mas não como esperavam. Sentiram vergonha de sua nudez e desobediência. Deus apareceu, e embora houvesse consequências, ele também prometeu um Salvador. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas a esperança permaneceu. Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus. Ele foi formado do barro no sexto dia da criação, como um dos últimos elementos em toda a obra divina. Deus soprou vida em suas narinas, tornando-o um ser vivente. Adão recebeu a responsabilidade de cuidar da terra e nomear os animais. No entanto, Adão sentiu-se sozinho ao ver que cada espécie de animal tinha uma contraparte feminina. Deus então colocou Adão em um profundo sono e, a partir de uma de suas costelas, criou sua companheira, Eva. Ao vê-la, Adão se alegrou por finalmente ter alguém semelhante a ele. Deus deu uma única ordem clara ao casal: comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comerem, certamente morrerão. No entanto, no jardim do Éden, uma serpente astuta, que mais tarde foi revelada como Satanás, se aproximou de Eva e a enganou. Eva comeu do fruto proibido e ofereceu a Adão, que também comeu. Seus olhos se abriram, e eles sentiram vergonha de seus corpos. Quando Deus os confrontou, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Deus emitiu sentenças de julgamento: a serpente seria amaldiçoada, a mulher sofreria no parto e entraria em conflito com o marido, e o homem teria dificuldades no trabalho para sustentar a família. No entanto, Deus também prometeu uma esperança futura para a humanidade. O jardim do Éden era um lugar de beleza inigualável. As árvores frutíferas se estendiam até onde os olhos podiam ver, e flores exalavam fragrâncias celestiais. O ar estava impregnado de paz e harmonia, e os rios serpenteavam suavemente por entre as colinas verdejantes. Adão, o primeiro homem, acordou naquele paraíso. Ele se levantou da terra recém-formada, sentindo a textura do solo sob seus pés. Seus olhos se abriram para a luz do sol, e ele viu as cores vibrantes das flores ao seu redor. Deus o havia criado à sua imagem, e Adão sentia-se conectado ao Criador de todas as coisas. Mas, apesar de toda a beleza, Adão também sentia uma solidão profunda. Ele observava os animais, cada um com sua companheira, e ansiava por alguém que fosse como ele. Deus percebeu essa necessidade e decidiu criar uma parceira para Adão. Enquanto Adão dormia, Deus retirou uma de suas costelas e moldou-a com carinho. Quando Adão acordou, viu Eva pela primeira vez. Seus olhos se encontraram, e algo profundo e inexplicável aconteceu. Eva era diferente de tudo o que ele já havia visto. Ela era a outra metade de sua alma. Eva, por sua vez, ficou maravilhada com Adão. Ela admirou sua força e gentileza, sua voz quando ele nomeou os animais. Juntos, eles exploraram o jardim, rindo e compartilhando histórias. A cada dia, sua conexão crescia, e eles se tornavam mais do que apenas companheiros, eram almas entrelaçadas. No entanto, a serpente entrou em cena. Ela sussurrou dúvidas e tentações no ouvido de Eva. Por que Deus proibiu a árvore do conhecimento? Perguntou a serpente. Você não quer ser como ele? Conhecer o bem e o mal? Eva hesitou. Ela olhou para a árvore, cujos frutos brilhavam com uma promessa tentadora. Ela queria saber mais, ser mais. Eva pegou o fruto e mordeu. Adão, ao vê-la, também comeu. Seus olhos se abriram, mas não da maneira que esperavam. Eles sentiram vergonha de sua nudez, de sua desobediência. Deus apareceu, e o medo encheu o coração deles. Mas Deus também mostrou misericórdia. Ele prometeu um Salvador,
alguém que viria para redimir a humanidade. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas a esperança permaneceu. E assim, a história de Adão e Eva nos ensina sobre escolhas, consequências e a busca por algo maior. Eles foram os primeiros a enfrentar essas questões, e nós, seus descendentes, continuamos a fazê-lo até hoje. Após a expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram consequências profundas e duradouras. Separação de Deus, o relacionamento íntimo que tinham com Deus foi quebrado. Eles foram privados de sua presença e comunhão, levando à alienação espiritual e à perda da paz interior. Morte espiritual, o pecado introduziu a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Adão e Eva se tornaram sujeitos à morte física e espiritual, afastando-se do caminho da salvação e da vida plena. Sofrimento e dor, o pecado trouxe sofrimento, dor e dificuldades para a vida humana. Adão e Eva foram amaldiçoados com trabalho árduo e parto doloroso. A criação também foi afetada, tornando-se sujeita a espinhos, ervas daninhas e desastres naturais. Inimizade e conflito, o pecado trouxe inimizade e conflito entre os seres humanos. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Essa divisão e hostilidade se espalharam para toda a humanidade, levando a guerras, violência e desentendimentos. Natureza pecaminosa, o pecado corrompeu a própria natureza humana. Adão e Eva transmitiram sua natureza pecaminosa aos seus descendentes, tornando todas as pessoas propensas a pecar e à rebelião contra Deus. Juízo final, a desobediência resultou no julgamento final de Deus. Sem perdão pelos pecados, os seres humanos estão destinados à condenação eterna no inferno. Escravidão ao pecado, o pecado tornou os seres humanos escravos do pecado, incapazes de resistir à tentação e fazer o que é certo. Após a expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram uma separação dolorosa de Deus. Antes da queda, eles desfrutavam de um relacionamento próximo com o Criador, caminhando e conversando com Ele no paraíso. No entanto, o pecado os afastou dessa comunhão íntima. Deus os expulsou do Éden, e a presença divina que antes preenchia suas vidas foi substituída pela solidão e pela necessidade de redenção. Essa separação simboliza a queda da humanidade e a busca contínua por reconciliação com Deus através de Jesus Cristo 12. Após a expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram a morte espiritual. Antes da queda, eles desfrutavam de um relacionamento próximo com Deus, caminhando e conversando com Ele no paraíso. No entanto, o pecado os afastou dessa comunhão íntima. Deus os expulsou do Éden, e a presença divina que antes preenchia suas vidas foi substituída pela solidão e pela necessidade de redenção. Essa separação simboliza a queda da humanidade e a busca contínua por reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Após a expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram o julgamento final. Esse momento representa o acerto de contas com Deus, onde todas as ações e escolhas humanas são avaliadas. Aqui estão alguns pontos importantes sobre o juízo final. Julgamento divino, Deus é o juiz supremo, e ele examina cada vida individualmente. Nesse tribunal celestial, todas as ações, pensamentos e motivações são revelados. Consequências eternas, o juízo final determina o destino eterno de cada pessoa. Aqueles que aceitaram a salvação em Jesus Cristo serão acolhidos na presença de Deus, enquanto os que rejeitaram enfrentarão a condenação. Redenção e perdão, a boa notícia é que, através de Jesus, podemos encontrar redenção. Se arrependermos de nossos pecados e confiarmos em Cristo, somos perdoados e reconciliados com Deus. Escolhas importam, o juízo final enfatiza a importância de nossas escolhas terrenas. Cada ação tem consequências eternas, e Deus nos chama a viver com retidão e amor. Esperança, mesmo diante do juízo, há esperança. Deus é misericordioso e deseja que todos se arrependam e encontrem a vida eterna. Após a expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram a escravidão ao pecado. Antes da queda, eles viviam em harmonia com Deus, mas sua desobediência introduziu o pecado em suas vidas e na humanidade como um todo. A escravidão ao pecado significa que todos os seres humanos, desde então, estão sujeitos à influência do mal. Nossas inclinações naturais nos levam a escolhas erradas, egoísmo e rebeldia contra Deus. Essa condição nos impede de viver em plena comunhão com o Criador. No entanto, há esperança. Jesus Cristo veio para libertar-nos dessa escravidão.
Sua morte e ressurreição oferecem perdão e reconciliação com Deus. Ao aceitarmos sua graça, somos libertados do poder do pecado e capacitados a viver uma vida transformada, alinhada com a vontade divina. E assim, a história de Adão e Eva ecoa através dos séculos, como um lembrete da fragilidade humana e da busca incessante por conhecimento e significado. Eles foram expulsos do Éden, mas a esperança permaneceu. Adão e Eva representam todos nós, imperfeitos, curiosos e em busca de algo maior. Suas escolhas moldaram o destino da humanidade, e suas histórias continuam a nos inspirar. Que possamos aprender com seus erros e encontrar redenção em nossa própria jornada. E que, no final, a esperança prevaleça, mesmo nos momentos mais sombrios. Obrigado por acompanhar essa incrível saga. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com outros exploradores da vida e da história. Até a próxima aventura!